Olá, Shalom. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a esta casa da Sinagoga de Ponta Grossa. Hoje estaremos falando a respeito de um tema muito importante, a respeito da atualidade do nosso Estado de Israel, né? E acho importante destacar este momento que o nosso povo está passando, porque nós formamos parte desse povo e o sofrimento da nossa nação também é nosso sofrimento, né? Então é importante termos esse conceito e termos isso no coração e na mente para podermos avançarmos de acordo com isso, né? E como tinha falado em uma outra oportunidade, é importante que que a nossa sinagoga e todas as sinagogas do mundo, né, todo o pessoal que se considera judeu tenha informação suficiente para defender a posição do nosso povo, né? Porque a atualidade no nosso mundo atual, às vezes as guerras não são tanto uma guerra um conflito bélico entre dois estados onde são exércitos que se enfrentam. Muitas vezes a guerra também é uma guerra de inteligência, né? Uma guerra de informação, de opinião pública, né? Já que o nosso mundo, na atualidade, reconhecemos o nosso mundo como um mundo globalizado, entre aspas, né? As lutas que enfrenta o nosso povo são muitos frentes, que não é só o frente bélico que eles estão lutando lá para defender a nossa terra, né? Senão nós também temos a oportunidade de defender o nosso Estado através da campanha da informação. Quando me refiro à campanha de informação, é dar a oportunidade às pessoas de todo mundo que tenha a oportunidade de ter informação correta e certa a respeito da situação atual do nosso país, né? Para falar a respeito desse tema, hoje me acompanha o presidente da nossa comunidade, o grande Benjamin Saitun. Shalom, sejam todos bem-vindos. É uma alegria estar aqui descrevendo as opiniões, falando das minhas opiniões, ouvindo as opiniões também do Hanor e pedindo a você que faça o teu comentário, né? Inclua o teu comentário, enriqueça a nossa mesa, né? Nossa conversa aqui, né? É isso aí. Sim. Voltando aqui, então, é interessante vermos a situação que começou, acho que já há 2 ou 3 semanas atrás, né? O 7 de outubro, desculpa. É interessante vermos que o 7 de outubro voltamos mais uma vez a um conflito armado contra a nossa nação. Não é a primeira vez que acontece nessa data, pelo menos no calendário gregoriano, né? O 7 de outubro de 1973 tivemos 1973 tivemos a guerra de Yom Kippur, né? Nessa data, e vemos que o povo, os nossos inimigos, tomam a oportunidade de, através da nossa religiosidade, no momento onde a maior parte do povo está concentrado no serviço ao sagrado, eles procuram esses momentos para tentar nos atacar, coisa que o nosso povo não faz, né? Nós não procuramos esse tipo de momentos para desalinhar os povos que nos rodeiam, né? Mas é interessante vermos que o inimigo utiliza todas as táticas mais ruins para fazer dano ao nosso povo, né? E vocês que nos acompanham do outro lado possivelmente já tenham informação suficiente a respeito do caso que aconteceu no 7 de setembro, quando os militantes do Hamas, né, os terroristas, seria o termo correto para esse conjunto de pessoas, né, iniciaram um ataque abrindo uma brecha na muralha que divide a região da Palestina, de Gaza, com Israel. Lembrando que Gaza não tem só saída com Israel, sino também tem saída com Egito, né? Não é como muitos pensam que Israel tem fechado totalmente Gaza. Não, porque Gaza tem uma saída com Egito e não está fechada com muralhas, né? Então não é uma questão assim como muitas vezes é descrito pelas pessoas na internet e na mídia, né? Então essa muralha de defesa contra o terrorismo foi quebrada e eles entraram no nosso estado, né, no sul de Israel, e acabaram tomando a vida de 1.300 pessoas, né? Entre elas crianças,
bebês, mulher grávida, mulheres grávidas, anciãs. Tiraram o feto da barriga da mulher, enfiaram uma faca no feto, mataram a mulher. Não se sabe se ela foi morta antes ou depois de removerem o feto. Sim, muitas situações muito feias. Acho que, bom, já passaram 2 semanas, mas ainda a inumanidade, a desumanidade dessa situação ainda deixa os nossos corações tristes e em conflito, né, com a humanidade. Não com a religiosidade, mas sim com o que nós sentimos que deveríamos reconhecer de outras pessoas, né? Mas além disso, né, agora o nosso Estado de Israel, após esse momento, decidiu tomar o chamado de guerra, né? Imediatamente, isso foi um sábado, foi o Shabbat da festa de Shemini Atzeret para a festa de Simchat Torah, né? Durante esse Shabbat, o próprio primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou o estado de guerra, coisa que não tinha acontecido em décadas, né? Não tinha acontecido que o povo de Israel entrasse nesse estado de guerra, né? Mas a situação foi muito forte e as perdas do nosso estado também foram muito fortes. Então, o modo de agir que precisou ser levado foi esse modo de agir de estado de guerra, né? Mas é importante destacarmos várias coisas antes de seguirmos a narração de o que tem acontecido, né? Que já tem evoluído muitas questões desde esse primeiro momento do 7 de outubro até agora, né? Nos nossos dias atuais, que já passaram mais de 12 dias. 12 dias já se transcorreram depois desse 7 de outubro, né? Questões importantes, né? Lembrarmos que Israel não está lutando com um exército convencional. Mais uma vez, a que me refiro com um exército que não é convencional? Um exército convencional é aquele que defende um povo, defende um Estado, né? E também, por conseguinte, ele respeita as regras e as leis de guerra. Porque Sim. Existem regras e leis de guerra. Eles respeitam. Mas o terrorista não se vê obrigado a isso. Sim, ele não sente esse chamado de respeitar essas questões, né? Então, este não é um exército convencional porque eles, primeiro, não defendem o seu Estado e não cumprem com essas leis que o Benjamin Saitun estavam falando, né? E também os estados árabes, né, no Ocidente, incluindo o próprio Estado de Palestina, né, eles não são estados democráticos também. Nenhum desses países árabes tem uma democracia, ou pelo menos uma democracia certa como nós conhecemos aqui no Ocidente, né? Então não estamos lidando com uma questão normal, como poderia ser uma guerra no caso da Ucrânia e na Rússia, que também tem os seus problemas, também são situações feias, mas ainda assim os dois exércitos procuram a defesa do seu próprio Estado, né? Mas neste caso não é assim. Hamas, o grupo terrorista que, mais uma vez, temos que colocar um contexto, um pouco de história para a pessoa que nos está acompanhando, né? Quem é Hamas e por que eles têm controle sobre Palestina, né? No ano 2005, se declarou que a faixa de Gaza, né, o povo de Israel, o Estado de Israel, tirava a mão desse pedaço de território, né, da faixa de Gaza, né? Então, todas as decisões que fossem tomadas pelas pessoas que moram em esse território, né, seriam respeitadas como como são respeitadas as decisões de todas as nações, né? Então, em 2006, o povo de Gaza escolheu de forma democrática, né, nesse primeiro momento, a Hamas como a liderança da Palestina. Só que Hamas se tornou mais um grupo terrorista, como o caso de Hezbollah, como o caso de ISIS, né, o exército islâmico que há uns 3 anos atrás cometeu aquelas atrocidades também no Oriente, né? Então, eles se levantaram e acabaram se tornando um câncer para o próprio povo da Palestina, que sofre pelos atos terroristas que estas pessoas, que este grupo, né, de terroristas fazem contra o povo, né? É interessante vermos que mientras os dias vão passando, as questões vão saindo, né? E anteontem tivemos um relato, uma notícia, né, de que tinha sido bombardeado um hospital lá em Gaza, né?
Então, o primeiro momento, os noticieiros, né, a BBC, a CNN, o Globo, todos esses noticieiros já declararam imediatamente que Israel foi que bombardeou esse hospital, né? Mas com o passar das horas, o próprio Estado de Israel, a IDF, né, o sistema de defesa de Israel, ele passou imagens, passou vídeos, passou como que chama? Evidências de que o míssil que tinha atingido, o foguete que tinha atingido o hospital foi lançado desde a própria Gaza. Só que muitos dos mísseis que são lançados de Gaza, uma parte, pelo menos 15% de todos esses mísseis acabam tendo falhas, né? E acabam caindo dentro da própria Gaza, né? Então, é recomendado para você que nos acompanha entrar nos acompanhar no nosso Twitter, o Twitter da Sinagoga de Ponta Grossa, que ali nós também estamos postando informações diretas dos dirigentes da IDF, né, das Forças de Defesa de Israel, e tem um dos representantes da IDF. Diariamente ele faz um vídeo falando a respeito da situação atual e todas as coisas que aconteceram durante as 24 horas desse dia, né? Quais foram as movimentações, quais são os planos, que foi o que aconteceu, né? E ontem, quando foi estabelecido esse momento onde foi falado a respeito desse bombardeio desse hospital, ele trouxe todas as provas de que não tinha sido Israel, não tinha sido o exército de Israel que tinha lançado esse míssil. Isso foi inclusive filmado, né? Sim, então são questões que são importantes termos essa informação, porque às vezes acabamos consumindo o primeiro produto que vem a nós e acabamos deixando que esse produto crie uma desconformidade na nossa mente, né? Então é perigoso tomarmos essas ações, né? Tomarmos esses pensamentos, né? Mais uma vez, voltando à questão com Israel e Palestina. Nós, da sinagoga, eu posso falar pela sinagoga, a comunidade inteira, nós não visamos o sofrimento do povo palestino. O povo de Israel decidiu que a Palestina tivesse seu território. Não interessa mais para Israel, não forma parte da campanha política nem de nenhum interesse que Israel retome a faixa de Gaza. Não é um interesse do povo de Israel, né? E também nós não visamos o sofrimento das pessoas que moram nessa região. Ao contrário, o povo de Israel se preocupa por essas pessoas, e por isso é que o exército de Israel, já há umas semanas atrás, ele já falou que ele ia entrar em Gaza, né? Que ele ia tomar as armas e ia entrar em Gaza para acabar com Hamas, né? Porque Hamas se esconde nesses lugares que nós estamos falando, escolas, hospitais, mesquitas, as suas próprias questões religiosas, eles não interessa para eles. E já é sabido, isso também já está em todos os jornais, em todos os noticieiros, ainda os que não acompanham muito ou não apoiam muito a questão de Israel, é sabido que Hamas, de todas as ajudas humanitárias que eles recebem anualmente, né, muito desse pressuposto que eles recebem, né, desse orçamento que eles recebem, eles utilizam para construir túneis embaixo da terra para se proteger eles, mas não proteger a população. E eles recebem tanto dinheiro que, se esse dinheiro que eles recebem fosse distribuído entre a população, cada habitante de Gaza seria milionário, porque eles recebem muito. Cada foguetinho desses aí custa em torno de $100 mil. Cada um. Imagina eles mandando 100 foguetes, 1000 foguetes. Eles mandaram 1000 e tantos foguetes dessa vez. 1000 e tantos foguetes, vezes 100 mil. Cada pessoa de Gaza seria milionário. Cada um. Mas não. Eles, ao invés de investirem em hospitais, em vez de investirem em escolas, em vez de investirem no bem do povo, eles preferem investir no projeto de destruição do Estado de Israel. Eles esquecem. Você conhece, com certeza, muita gente conhece esmeril, aquela pedra que fica girando para afiar. Né? O esmeril, da mesma forma que ele ataca o material que você quer esmerilhar, ele também se ataca, ele se desgasta. Ele se desgasta, sim. Então, o sujeito que dá um soco na cara do outro, a mão dele também fica machucada. Essas pessoas, elas não pensam nisso. Eu estava vendo, com essa região de Israel tem uma história muito estranha, muito
complexa. Aquela região ali, na época do Império Otomano, na época mesmo dos ingleses, ninguém vivia ali. Ninguém vivia ali. Ali era área de passagem e olha lá. Quem vivia ali era pouquíssimas pessoas, 3, 4, 10 pessoas, uma aqui, outra normalmente lá. Nômadas, né? Normalmente eram religiosos que iam lá e tal. Não mais do que isso. Quando o povo, já no final do século XIX, o povo decidiu começar o movimento de retorno, né, não oficial, eles começaram a comprar terras e levaram tecnologia agrícola, né? Sim. Essa tecnologia agrícola levou com que essas pessoas que passavam por lá, ninguém morava ali, essas pessoas que passavam por lá começaram a se interessar para trabalhar para esses judeus, a trabalhar na terra, para produzir. Então, o povo de Israel que levou aquelas pessoas que estão lá em Gaza hoje, que são inimigos, que estão na Cisjordânia, então, foi o povo de Israel que levou essas pessoas para lá, porque lá não tinha ninguém. Hoje, eles se arvoram dizendo que são palestinos. O povo palestino, ele acabou muitos séculos antes dos romanos invadirem a Palestina, que na época não era Palestina. Não era Palestina. O nome daquilo ali era Judéia. Sim. Era a região de Judéia, Judá, né? Então, o palestino, ele não existe mais. Aquelas pessoas que estão ali se dizem palestinos, não são nada de palestinos, são habitantes de um lugar que eles decidiram chamar de Palestina. Por quê? Porque, na realidade, esse nome Palestina foi dado como vingança. Sim. Se eu não me engano, foi o imperador Tito, né? Se eu não me engano, foi o imperador Tito ou Adriano, um dos dois, que decidiu se vingar do povo hebreu. Como? Destruindo o templo, destruindo tudo, promovendo todo tipo de atrocidade no templo, enfim, todo tipo de maldade. E, por fim, não satisfeito, ele rebatizou a região da Judéia como Palestina. Mas não existia o povo palestino. Palestina é apenas um nome que o imperador deu àquela região para insultar, para acabar com a história, o orgulho judeu, enfim. Foi para isso que ele fez isso, que ele tomou essa decisão. E esse nome Palestina foi tomado emprestado hoje por essas pessoas que habitam ali. Até 1920, até 1900 e pouquinho, não existia ninguém ali, não. As pessoas começaram a ir para ali justamente por causa dos judeus que estavam se instalando ali e que eram obrigados, muitas vezes, a fugir de casa, a fugir da terra, porque aquelas pessoas que estavam ali em volta, aquelas nações que estavam ali em volta, que têm um ódio mortal por Israel, essas pessoas acabavam voltando, porque o povo judeu é um povo muito resiliente. Então, apanha mais volta, até estabelecer, e foi o que foi feito em 1948, né? Foi feito isso. Então, todos aqueles povos, eles têm um ódio visceral, porque desde criança, as crianças são ensinadas a odiar o povo. Sim. Veja só o que acontece. Quando todo mundo conta a mesma mentira para uma criança desde 1 ano de idade, quando a criança chega a ser adulto aos 20, 30, 50 anos de idade, essa pessoa acredita naquela mentira de forma pia, nem discute. E se você quiser falar com ela a respeito disso, mostrar que aquilo é mentira, essa pessoa vai ficar revoltada com você. Sim. Não é com aquelas pessoas que contaram a mentira para ela. Não. Então, esse tipo de gente que tem esse tipo de ação terrorista, essas são pessoas que foram enganadas desde muito cedo a odiar o povo hebreu. Isso é o que acontece nas escolas, inclusive na própria faixa de Gaza. Sim. Eu já vi reportagens muito sérias a respeito de forma de educação que eles dão às crianças palestinas, dizendo que Israel é ruim, Israel é monstro, mas eles só não contam que quem leva água para lá é Israel. Eles não contam que a energia elétrica que eles consomem vem de Israel. Eles não contam, eles não sabem que Israel está ali protegendo a eles.
Eles não veem que Israel leva todo dia, sai da faixa de Gaza, uma multidão de pessoas para trabalhar em Israel, para voltar de noite para dormir. Então, elas não veem o bem que Israel está fazendo, mas não querem ver. Sim. Não querem ver porque se essas pessoas têm a perversidão, é uma perversidão. Se essas pessoas começarem a ver a realidade, elas vão se odiar de uma forma enorme. O mesmo ódio que eles destilam contra o povo hebreu, eles vão destilar contra eles mesmos. Porque, na realidade, o ódio não é da pessoa que está ali, porque ele nem conhece aquela pessoa. Ele vai e mata aquela pessoa, mas não conhecia. Então, ele não tinha ódio nenhuma porque aquela pessoa. Ela tem ódio por aquela pessoa que está dentro dela. Aquela pessoa que o professor ensinou que é perversa, ou seja, o inimigo é ele mesmo. Só que ele não aceita, não suporta, é insuportável a pessoa ser inimigo de si mesmo. Então, passa para outra pessoa a posição de inimigo. Sim. Então, ao invés dele se matar, mata a outra. Uhum. É isso que acontece. São pessoas que nunca se deram, nem foi permitido também, analisarem, sentar numa mesa com um minyan, então todo mundo, cada um dá a sua opinião. Não. A pessoa só aceita aquela opinião que lhe foi determinada, que fosse aceitável. Então ela só aceita aquela opinião. Se alguma pessoa tentar falar diferente daquilo, essa pessoa passa a ser o inimigo. Uhum. O inimigo de quem? Daquela pessoa que está dentro dele mesmo. Esse aqui é o ponto. Então, o terrorismo só tem duas soluções para isso. Ou a pessoa, de alguma forma, acende uma luz interna, ou seja, promove a sua lucidez. Lucidez vem de luz, então a lucidez é a luz interna, né? Então a pessoa acende a lucidez e aí se torna uma boa pessoa. É isso que Israel sempre quis. Uhum. Ou então a pessoa usa aquela maldade que tem, aquela perversidade que tem internamente, para agredir aos outros. A Israel, no caso específico aqui que nós estamos falando. A essas pessoas não existe outra solução que não a morte em uma guerra. Ou então a morte através de um julgamento, né? Como foi feito. Nós temos histórias muito interessantes do nosso povo. Adolf Eichmann, ele foi levado da Argentina e julgado em Israel. Uhum. Então, ele foi morto. Por quê? A perversidade. E ele se gabava de ter matado milhões de judeus. Ele se gabava disso. Ele dizia que isso foi muito bom. Uma pessoa dessa tem salvação? Não tem. Uma pessoa dessa não tem salvação. Então, ou é a lucidez, que é a própria pessoa que tem que se tornar lúcida. Ninguém vai fazer ninguém ficar lúcido. Não, eu vou fazer você começar. Não, isso não existe, é mentira. Se alguém falar isso, vai ser mentira. A pessoa que tem que se tornar lúcida, ela que tem que querer ser lúcida. Quando ela quer ser lúcida, ela luta e consegue muitas vezes. A luta é forte, é grande, é difícil, mas consegue. Quando não, ou seja, quando a pessoa quer realmente a agressão, aí essa pessoa só tem uma solução, que é a morte, ou através de um julgamento, com pena de morte, ou através de uma guerra, né? Através de uma invasão, esses túneis, por exemplo, que eles vivem fazendo. Esses túneis são caríssimos, você não faz ideia da engenharia que tem envolvida ali naqueles túneis. É violento. Aquilo ali, para acabar com aquilo, ia destruir um pedaço muito grande de Gaza, de território de Gaza, porque os túneis estão por toda a cidade. Eles são quilômetros, muitos e muitos e muitos quilômetros de túneis ali dentro. Então, uma questão interessante que o Saitun trouxe, né, que é o Estado de Israel, né? O conceito de nós somos invasores nesse território, nós tomamos esse território pela força, nós éramos povos milenários, esse povo palestino que estava ali, né?
Então, o que fala a história? Porque a mídia vai te falar que sim, que Israel é um invasor, que Israel não tinha direito nessa terra, né? Quem tinha milhões de anos ali nessa terra eram os palestinos, e não é assim, né? A própria história pode condenar esse quesito ali, essa questão, né? Por quê? Como o próprio Benjamin Zeitun falava, né? Não utilizando as próprias escrituras, ou seja, não utilizando a própria Torá, que muitas vezes o povo na mídia, sobretudo o pessoal da esquerda, ele se queixa, não, mas vocês utilizam a Bíblia para apoiar esse conceito de que vocês estavam ali na terra. Mas vamos utilizar a história dos nossos inimigos. Roma, o Arco de Tito. Procure ali, você que me acompanha do outro lado da tela, procure no seu telefone Google, o Arco de Tito. Isso está ali ainda no Coliseu Romano. O Arco de Tito é como uma escultura onde eles retratam o momento... Tipo um arco de triunfo. Sim, né? como um arco de triunfo, onde eles retratam a destruição e o saque do tesouro que estava no templo, no segundo templo. Isso significa que o povo de Israel e todas as questões que nós estudamos a respeito do templo existiram. E nós tivemos nessa terra todo esse tempo que foi falado ali, né? Antes do ano 70 da Era Comum, né? Então nós sim morávamos ali e tivemos a nossa terra, né? Que depois teve muitos povos que passaram por essa questão, porque como Benjamin Zeitun falava, se tornou uma terra que ninguém queria morar ali. Eles passavam tempos... Terra estéril. Sim, e depois saíam dali, passavam um tempo e saíam dali, né? Até que chegou o conceito das cruzadas, né? Onde a terra se tornou interessante por questões religiosas, mas depois, com o tempo, depois das cruzadas, isso também perdeu o seu valor, né? Até agora, que o povo de Israel decidiu começar com esse processo, né? A partir do partir do nascimento do movimento sionista, que procurou essa questão através de forma legal, né? Comprar terras, comprar a posse da terra, né? Agora todo mundo se interessou e não, mas eu tinha terra lá, não, mas eu tinha não sei quantos anos, a minha família tinha não sei quantos milhares de anos lá. Depois que o povo judeu desenvolveu a agricultura ali passou a ser rentável. Aí ele, não, mas a terra também era da minha avó. Sim, então uma questão interessante é o seguinte, né? Então, a terra já era do povo, né? O povo comprou a terra e dali agora ele se tornou ou seja, se tornou país através de ter criado a sua própria legislação, né? No momento de 1946, se mal não me lembro, que foi o nascimento 1948, né? O nascimento do Estado de Israel, né? Então dali as nações que rodeavam Israel, né? As nações árabes, eles tomaram a decisão de atacar o povo de Israel, né? Em diferentes momentos. Todos se juntaram para tentar acabar com Israel, né? E temos uma questão extremista, né? Que é falado não, que Israel é extremista, que Israel não quer a paz, que Israel quer a destruição, né? Mas não é assim. Tem um ponto interessante aí Sim, nisso. Não é assim, e eu vou demonstrar por quê. Porque existe o conceito dos 3 não. Os 3 não. Os 3 não é o pensamento de todos os países árabes, né? O que foi de fato uma reunião entre todos esses países, que é conhecido como a Liga Árabe, que levaram esse conceito dos 3 não, né? Os 3 não é não reconhecimento do Estado de Israel, não negociação com o Estado de Israel e não ter paz nunca com o Estado de Israel. O que significam esses 3 não, né? O que significam estas 3 questões, né? Que aos olhos desses que a mídia muitas vezes defende, né? Não terá paz até acabar com todos os judeus. E é outra coisa interessante que é importante falar. Porque muita gente fala, não, eu não sou antissemita, mas sim sou antisionista. Né? E não concordo na mesma ideia, porque o sionismo é a defesa do povo de Israel, do povo judeu. Né? Então, se você quer acabar com o povo judeu, com o único pedaço de terra que eles têm para morar ali, de forma legal, como já falamos já a respeito no ponto anterior, né? Então, realmente você é antissemita porque você está odiando a pessoa pelo que ela representa, pelo que ela é, né? Então, o antisionismo é sim antissemitismo, né? Nessa questão, o senhor ia falar alguma coisa interessante. Uhum.
Então, esse com respeito ao ponto do antisionismo, né, que muita gente fala e muita gente apoia, né? Outra questão interessante, né, é a situação internacional. O perigo que correm os nossos países quando nós também deixamos abrir a brecha para que os nossos governantes, nas suas decisões, como representantes dos nossos estados, possam ter a oportunidade de estar a favor ou contra do nosso povo. Porque muitas vezes as pessoas que formam parte da comunidade judaica em geral, né, falam: não, mas eu não preciso me preocupar pelos governantes do meu país, ou eu acho este mais legal por qualquer questão pública. Mas nunca se é colocado nas pessoas, nunca é inculcado nas pessoas. Mas e qual será a posição que esta pessoa tem ao respeito de Israel? Essa é uma preocupação das nossas comunidades. Não podemos colocar essa preocupação nas demais pessoas que compõem o nosso estado do Brasil e todos os estados onde os judeus moram além de Israel, né? Então, mas sim tem que ser uma preocupação do nosso povo. Por quê? Porque quando o judeu vota, ele dá seu voto por alguém que está em contra de Israel, no momento que começam estas situações, que são, ou seja, são cíclicas, né? Elas voltam, com o tempo elas voltam a acontecer. Quando essa situação volta a acontecer, o quem você escolheu vai ser que vai definir a posição da nação onde você mora. Então, nós brasileiros somos representados por aquele que foi eleito. E qual que é a posição de aquele que foi do que foi eleito e que ainda está no governo? Sim. Então, eu já vi muito, também acompanhei um momento nas reuniões ordinárias ou extraordinárias não me lembro agora, STF, acho que é. STF, Supremo Tribunal Federal. Sim, que muitos dos deputados de direita, né, reclamaram que como que chamam de direitos humanos? O ministro de direitos humanos aqui do Brasil, em nenhum momento após o 7 de outubro, ele denunciou, de nenhum jeito denunciou os acontecimentos que ocorreram lá em Israel e não denunciou o terrorismo de Hamas. Mas poucos dias depois foi um movimento da própria esquerda lá também no STF trazer uma cláusula para apoiar os palestinos, claro, esse entre aspas, né, os palestinos nessa situação que eles estavam vivendo. Mas nunca foi falado das atrocidades que foram cometidas contra o povo de Israel, né? Então, são esse é o problema, são esses que nos representam. E esse é o perigo que o nosso país sofre quando nós não tomamos uma posição marcada em quem merece que nós sigamos, ou quem merece que esteja na frente do nosso país. Olha só, o povo de Israel é um povo que, de forma cíclica, como você disse, é atacado violentamente. Isso foi em 1948, na Guerra da Independência. Isso foi em 1954, na Guerra de Suez. Isso foi em 67, na Guerra dos 6 Dias. 73, no Yom Kippur. E muitas outras coisas. E agora, esse ataque covarde. Né? Isso é cíclico. Só existe um detalhe muito interessante, que a Golda Meir, que foi nossa primeira-ministra, uma mulher fantástica, uma mulher que digna de admiração de todo o povo judeu. Todo o povo judeu. Golda Meir, uma vez ela disse o seguinte: se os nossos vizinhos se desarmarem, nós teremos paz. Se nós nos desarmarmos, amanhã nós não existimos mais. Por quê? O Estado de Israel, de forma cíclica, vem sendo atacado. E, na medida que nós vamos sendo atacados, nós nos fortalecemos. Nós vemos hoje, nos celulares, as filmagens lá, o povo dançando, os militares da Força de Defesa de Israel dançando, tocando shofar antes de ir à guerra, fazendo um Simchat Torah, coisa mais linda,
dançando com a Torá. Dançando com a Torá. O Eterno, não pense você que o Eterno não está conosco. Ele está conosco. Ele vai nos trazer a vitória porque Ele quer assim. O povo ficou durante muitos séculos, sofrendo. Por quê? Porque o Eterno determinou que assim fosse pelo fato de que nós não nos comportamos de forma correta. Nós fomos perversos, nós fomos maus. Então, o Eterno determinou esse sofrimento. Essa diáspora, ela não foi de graça, ela não foi sem querer, desculpe, não. Ela foi, não foi por acaso. Não foi por acaso. Ela foi provocada pelo próprio povo, que hoje nós vemos o grau de arrependimento desse povo. Você, em Israel, você só ouve músicas, a música de parada de sucesso é só louvando a Deus. Cara, é uma nação que ama o Eterno, é uma nação que vive para o Eterno, com alegria. Nós vamos à guerra com alegria, com um sorriso nos lábios, indo à guerra para quê? Para destruir aqueles perversos que tanto mal fizeram. Matar, como é que pode alguém degolar criança inocente, bebê? Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode matar velhos, senhoras, homens? Como é que pode uma coisa dessa? É inadmissível. Isso não entra na cabeça de ninguém. E eles fazem das formas mais perversas possíveis. Eu não consegui ver, mas eu recebi pelo celular uma filmagem. O próprio pessoal do Hamas, eles encheram 2 soldados de Israel de combustível, amarraram uma corda no pescoço com combustível também. E acenderam lá no final da corda. Aí quando eu vi que o fogo estava chegando, eu desliguei, porque eu não suporto ver isso, eu não consigo ver isso. Isso me abala de uma forma muito, muito forte e eu não consegui ver isso. Não consigo ver também as imagens de criancinhas mortas ali, degoladas. Olha, eu sei que existe, mas eu não vi, não quero ser testemunha disso. Porque é muito cruel. É muito cruel. São pessoas de um nível de crueldade tão imenso, tão grande, que, olha, não há outra solução para essas pessoas. A solução é essa solução da guerra, da morte através da guerra. Essa é a solução. Sim. E uma questão importante, né, é que os nossos países aqui no Ocidente, eles tendem a acreditar no bem humano, que todos somos iguais, e muitas vezes não é assim. Não é mesmo. E para isso nós temos que, por isso, né, às vezes é preciso olhar estas questões que o próprio Benjamin Zeitun está falando, que às vezes não temos a coragem de olhar, porque é olhar o mal aos próprios olhos e sabermos que existe e que precisa ser erradicado. Por quê? Porque se nós deixarmos o mal... eu sei que o mal existe, mas eu não quero ver. Só isso. Sim, não, mas é importante... Sei que existe. Não, mas eu estou falando para a pessoa que nos acompanha do outro lado, né? Você precisa olhar o mal, porque você precisa entender do horror que eles estão criando, que eles mesmos estão publicando, porque o Senhor falou uma questão importante. Não é o povo de Israel, não é a IDF, não é a Forças de Defesa de Israel que está publicando as fotos, que está publicando os vídeos. São eles mesmos que publicaram os vídeos de todas as matanças. E nos próprios celulares de suas vítimas. Sim. Sequestraram essas vítimas, Sim. Pegaram seus celulares, filmaram a morte, o estupro, a degola e todo tipo de coisa perversa e publicaram para as próprias pessoas que faziam parte nas redes sociais das redes sociais. Sim. Então são esses tipos de pessoas que estão sendo que estamos tratando, né? Então o perigo é isso, que se nós deixarmos a questão passar, né, que é o que o povo de Israel não vai acontecer, porque num primeiro momento, após o 7 de outubro, né, se falou muito de uma solução pacífica, de diálogo. O próprio Hamas falou o seguinte, para vocês olharem a maldade nos olhos e no coração das pessoas. O próprio Hamas, depois do 7 de setembro, de 7 de outubro, quando ele já fez aquela questão, né, a solução dele foi o seguinte: não, mas a gente pode soltar os reféns
se vocês aceitarem, ou seja, se Parar você de atacar. para não tiver mais ataques para cá. O povo de Israel não pode se permitir demonstrar fraqueza diante das nações do Oriente. Porque quando você mostra fraqueza no Oriente, você é acabado. O próprio Estado, aconteceu com o próprio Estados Unidos agora há pouco em Afeganistão, há uns 2, 3 anos atrás, quando o Biden saiu da Afeganistão, isso demonstrou que a força humana, né, dos Estados Unidos lá tinha enfraquecido. Então, se o povo de Israel não se dispõe a defender a sua povoação, a seu próprio povo, né, não vai ser só Hamas. Senão vai começar com Hezbollah, vai vir o Irã. Já começou. Sim, tá? já começou. Mas o problema é que eles não foram mais intensos, porque eles primeiro sabem que o povo de Israel, no momento que eles atacarem de forma de frente, trazendo guerra para eles, o povo de Israel vai se ver na situação de soltar toda a força militar, toda a força aérea, desplegar toda a força aérea do povo de Israel, e aí sim vai ser o que o próprio ministro de Defesa de Israel falou. Vai se tomar uma terra, agora esqueci a palavra, abandonada não, esqueci agora a palavra certa, né? Destruída, arrasada. Sim, ia se tornar uma terra arrasada, destruída. Né? Por quê? Porque o Israel não pode, na atualidade, Israel não pode dar-se o luxo de lutar com todas as nações que estão no seu redor, né? Porque todas as nações têm avançado de forma tecnológica e no armamento também. Então precisaria que Israel acabasse com elas de forma imediata, porque não temos a capacidade de lutar uma guerra de desgaste, porque o povo de Israel é um povo pequeno. O povo de Israel, a vantagem do povo de Israel são várias, né? Uma, e a mais importante, é que o Sagrado está conosco. A segunda é a tecnologia e o desenvolvimento do povo de Israel, né? Então são essas duas questões que nos dão a vantagem por encima dos nossos inimigos, né? Mas não precisamos que a questão seja feita na hora. Nós precisamos resolver essa questão. Não podemos deixar a questão avançar e depois tentar resolver. Esse é o problema da atualidade. Por isso é que os próprios Estados Unidos, como ele reconhece, esse é o problema do povo ocidental. O povo ocidental precisa entender o seguinte: precisamos manter a única democracia do Oriente Médio, né? A única democracia do Oriente Médio é Israel. E por isso é que ele mandou aquele porta-aviões lá dos Estados Unidos para a terra de Israel, para demonstrar que sim, existe um apoio, e no momento que outras nações quiserem atacar, também vai ter uma resposta bélica a respeito dessa questão. Existe uma proposta cínica, houve, né? Foi rebatida, do governo do Brasil. Do próprio governo do Brasil. Né? Para que houvesse um cessar-fogo. Espera aí, que cessar-fogo é esse? Aí, como é que alguém pode negociar com um terrorista? Você sabe o que é um terrorista? É uma pessoa que não segue regras. Para ele quer implantar o terror. Qual é a regra do terror? A regra do terror é que não existe regra. Você pode fazer o que quiser. Então, você vai negociar com alguém que amanhã vai te trair. Tá? Aí você vai conseguir o quê? Você vai conseguir fortalecer essa pessoa que quer te trair, que quer te matar. Então, não se negocia. Terrorista não se negocia. Não há negócio a ser feito com terrorista. Qualquer negócio que você faz com terrorista é sempre pior para você. É sempre pior para ele. Porque se ele morrer, ele não está nem aí, quer nem saber. Outro vai tomar o lugar. Se você morrer, é uma vitória para ele. Então, para ele, tanto faz ele morrer ou deixar de morrer, o que importa é ele matar você. É isso que importa. Então, é o fato que toda vez que alguém quiser sentar numa mesa de negociações, como foi feito o Yitzhak Rabin, eu acho que ele fez uma bobagem sem tamanho de ceder a faixa de Gaza. Sentar numa mesa de negociação com quem? Yasser Arafat. O que Yasser Arafat era? Terrorista. Você vai negociar com um terrorista, um homem que não tem regra, um homem que vive pela falta de regras. Então, aquilo que for a oportunidade melhor do momento é o que ele segue e faz. Se ele tiver uma oportunidade de roubar alguma coisa aqui, ele vai e rouba, porque ele não tem regra. Pode roubar, pode fazer o que quiser, pode matar, estuprar, não tem problema nenhum. Ele não segue regras.
Essa é a maneira de agir. Essa é a personalidade de todo terrorista. Não há regras. Então você não pode sentar e negociar com alguém que não tem regra. Você cumpre a tua parte, mas ele não cumpre. E aí? A preocupação dos nossos estados, né, aqui no Ocidente é o reconhecido como a resposta de Israel. Eles esperam de Israel uma resposta proporcional, né? O que significa uma resposta proporcional? Né? Que não passe mais do que o Hamas fez para o povo de Israel. Então, o que estão pedindo a força de defesa de Israel? Que se tornem também terroristas, né? Que o povo fosse lá em Gaza e procurasse as pessoas, e decapitasse, e fizesse todas aquelas coisas. Não. Nenhuma guerra é com resposta proporcional. Todas as guerras são com resposta desproporcional. Por quê? Porque o inimigo tem que ser acabado. Porque se o inimigo conseguir a vitória, o teu povo é que vai sofrer as consequências, né? Então, o povo de Israel, para defender a sua população, ele precisa responder da forma que está respondendo, né? E nós nos preocupamos, mais uma vez, é a questão que a gente sempre fala. O povo de Israel se preocupa pela humanidade das pessoas que moram lá em Gaza. Por isso é que foi pedido para eles saírem da zona sul e irem saírem da zona norte e se dirigirem para a zona sul. E é tão grande mais de 1.500.000 pessoas sim, já saíram de lá. Sim, mas é tão grande o pensamento ruim dos próprios estados árabes que você vê que a fronteira do Egito, que são os vizinhos dessa faixa de Gaza, não abriram as portas para receber esse pessoal. Claro, a gente não vai declarar que eles são pessoas ruins, né? Porque eles estão se livrando do quê? De que dentro dessas pessoas que entrarem no país do Egito, entrem também pessoas que formam parte do Hamas, de pessoas terroristas, né? Então, você vê que os próprios amigos, entre aspas, não reconhecem como realmente amigos as pessoas que estão defendendo. Olha só que coisa, material para a gente pensar a respeito. Por que motivo os povos ali ao redor não recebem os palestinos? O palestino é um povo que trai. Ele é um povo que é ensinado desde criança a trair. Então você vai levar para a tua casa alguém que vai te trair. É isso? Ou seja, quem colocou o Hamas no poder não foi Israel, não. Não. Não foi a Rússia, não foi a China, não foi ninguém. Foi o próprio povo que se diz palestino, que para mim palestino não existe, né? Mas, enfim, eles moram lá naquela região, e a região é chamada de Palestina porque convencionalmente se determinou que fosse chamada assim. Então, é um povo que é ensinado a trair, a mentir, a fazer o mal. É claro que não é todo mundo, mas o grosso da população, desde criança, é ensinado a fazer isso. Nas escolas eles ensinam isso. Eles mostram o terror como uma forma de política. Olha, política, terror é uma forma de política. É um crime que eles estão fazendo contra o seu próprio povo e tornando o seu próprio povo alvo, colocando um alvo nas costas de cada um daqueles ali, para que eles promovam o ataque, como foi feito dia 7 de outubro, fazem esse ataque, provocam o povo de Israel para responder, e na resposta eles dizem, coitadinho, aí mostra aquela criança que está machucadinha, mas não mostram as vítimas do lado de Israel, né? Eles falam, o povo de Israel já morreram 3.000 pessoas, tal, mas no lado palestino morreram 5.000. Tadinhos, é desproporcional. Desproporcional é uma pessoa armada de metralhadora e faca entrar num kibutz, matar bebê, matar mulher grávida, tirar o feto de dentro da mulher, enfiar uma faca nesse feto. Isso é desproporcional. Mas isso eles não falam. O que é desproporcional
É exatamente isso. Agora, responder de uma forma... Porque na guerra, você não pode matar 1000 porque você recebeu 1000 mortes. Você tem que matar 50.000. É assim que funciona. Por quê? É através do temor. Civis pacem para bellum. Se você quiser paz, te prepara para a guerra. Essa é uma questão importante. É o temor que você coloca na pessoa que vai evitar que a pessoa ataque você. Ninguém funciona na bondade. A pessoa só funciona no medo, no temor. Ele teme você, não vai te atacar. Sim, em nenhum livro, em nenhuma questão que você procure, em nenhuma parte vai te falar que a guerra é uma coisa bonita. A guerra não é uma coisa boa. Jamais foi. Jamais foi, jamais será, né? A guerra é só uma situação que vem em resposta a, né? E uma questão interessante que o senhor trazia, né, que fez me lembrar do Yitzhak Rabin, né? E a hipocrisia do mais uma vez do Ocidente, né? Que o Ocidente se fala muito, mas por que não é solucionado ainda essa questão, se existe a solução proposta pela ONU dos 2 estados, a solução dos 2 estados, né? Então, por que a solução dos 2 estados não funciona? Porque Israel não quer? Não é tanto porque Israel não quer, porque já teve muitas, mais de 5 vezes teve tentativas dos líderes de Israel para fazer com que a solução dos 2 estados fosse uma solução concreta. Mas, se você voltar para o começo do vídeo, falava a respeito dos 3 não dos estados árabes, né? Então, o que significa isso? Cada vez que algum parlamentar ou alguma pessoa, algum político de Israel entra para tratar essa questão de paz através da solução dos 2 estados, do outro lado não vai ter ninguém para se sentar na mesa para discutir, nem para escutar sequer as palavras de paz para solucionar esses problemas, né? Então mais uma vez, não é o povo de Israel que não quer a paz, né? Porque se o povo de Palestina quisesse a paz e tivesse a oportunidade de se sentar numa mesa para solucionar o problema, eu tenho certeza de que não estivesse acontecendo o que está acontecendo nos nossos dias. Mas eles não querem paz. As pessoas não querem paz, né? E o pensamento deles, mais uma vez, é esse: não reconhecimento, não negociação, e não teremos paz com eles. Eles querem paz através da morte do povo hebreu. Eles só terão paz quando o pensamento de Hitler estiver completo, será a paz deles, né? Que muita gente não quer ver. Não, mas os judeus são os fascistas, não, os judeus são que parece que estão apoiando agora o Hitler. Não é assim, porque todas as nações que rodeiam Israel têm esse mesmo pensamento, né? Agora, uma questão interessante: com o passar do tempo, né, com a evolução, né, do povo de Israel e a ajuda política também dos Estados Unidos e até do próprio Brasil, né, com o tempo, os próprios países árabes estão abrindo os olhos aos poucos e estão vendo que não compensa. Não compensa mais entrar nesse ciclo de guerra que de 10 em 10 anos, de 20 em 20 anos, de 50 em 50 anos acontecem contra Israel, porque eles não se dão bem com essas guerras, né? Então, é interessante vermos que esta situação do sucesso do 7 de outubro parece, ou muita gente assinala que pode ser uma movimentação do próprio Irã, né, para tentar desestabilizar fazer uma escalada da guerra. Tratar de desestabilizar as relações que estavam se estabelecendo com Israel e os outros países árabes como Marrocos e Arábia Saudita, né? Então, a Arábia Saudita já era sabido desde os tempos de Trump, tinha começado que ele trouxe como plano da Abraham, né? Que era trazer essa questão de todos os estados árabes tivessem paz com o Estado de Israel, e estava tendo frutos, mas cada vez, mais uma vez, o perigo de nós deixarmos que os nossos governantes não estejam a favor de Israel é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Se bem os Estados Unidos estão tendo uma reação boa nos limites, ainda assim o presidente atual dos Estados Unidos é um presidente de esquerda. O Biden é um presidente. Mas você sabe por que ele está fazendo essa ajuda toda? Porque ano que vem tem eleição. Sim. Então, o que ele quer fazer é o seguinte: ele está querendo agradar o povo, porque 90% do povo americano apoia Israel. Sim. 90%.
Então, se ele fizer o apoio, ele vai começar a pegar eleitores. Essa é a ideia. Que foi o não caso... é porque ele é bondoso, Sim. porque ele, quando... eu não lembro qual foi o primeiro-ministro de Israel que foi lá, nos Estados Unidos, ele se recusou a receber. Uhum. Isso foi na década de 70, de 80, por Sim. aí. Então, Ele odeia Israel. Sim, então são questões que, pelo bem-estar do próprio povo, ainda que ele seja de esquerda, ele entende, ou seja, o próprio Estado dos Estados Unidos entende que não pode abandonar o conceito de Israel, porque isso acabaria criando uma desestabilização total do Oriente Médio, né? Então, nossos estados também têm essa oportunidade de apoiar essa questão, apoiar a paz, né? Mas só será assim se nós apoiarmos também ou nós colocarmos o nosso esforço nessa questão, né? Nós, para irmos encerrando este podcast de hoje, este vídeo de hoje, né? Agradecemos primeiro a participação de todos os que nos estiveram acompanhando desde o começo até agora, né? E lembrarmos de compartilhar este vídeo, né, com as pessoas que você sabe que precisam escutar estas questões, né? Porque sempre as informações no nosso mundo atual, eles vão estar de alguma outra forma vão ser parcializados, ou seja, vão estar apoiando uma ou outra causa, né? Então é importante termos informações verais para poder tirarmos realmente o que está acontecendo, né? Não vamos tomar as nossas referências apenas pelos noticiários. Sim. Os noticiários são muito tendenciosos e esse pessoal todo, eles têm um ódio da mesma forma como os povos ali, muitos daqueles povos ali têm ódio do povo judeu. Os noticiários são normalmente feitos por pessoas que também sentem o mesmo ódio. Sim. Então, nós estaremos encerrando este vídeo de hoje informativo a respeito da situação atual do Israel. Esperamos que possam nos acompanhar na próxima vez. E, mais uma vez, agradecermos a participação de todos os que nos estão acompanhando. Eu agradeço a participação do Benjamin Saitun, que esteve deixando seus comentários neste podcast de hoje. Ele agradece pela alegria que eu tenho de estar aqui. Sim, e a oportunidade de falarmos com vocês do outro lado da tela, né? Então, nós com isso estaremos encerrando e desejamos a todos Shalom, Shalom. Shalom, Am Israel Chai. Am Israel Chai. Fechou. É isso aí, meu amiguinho. Uhum. E vamos fazer as orações da noite?